Meu nome é Rodrigo Pasquete, eu sou pastor da auxiliar da Igreja Verbo da Vida Aracaju e também sou diretor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil Unidade Aracaju. Sou um dos professores também do corpo docente dessa escola. Hoje eu vou falar sobre um trecho, uma parte ou algo que o Senhor quiser sobre a matéria Doutrinas Básicas, Como Ele me fez me comprometer com a matéria, então Ele também não vai me tirar muito do assunto, assim eu creio. Mas estamos livres para seguir o rumo do rio, amém? Não sei se você já ouviu um pouco sobre o Rema, creio que sim, Estamos no verão intenso, E eu sou um dos professores, outros já passaram, Então, eu creio que algumas matérias vocês já foram acrescentados, abençoados. Eu vou falar um pouquinho sobre essa matéria. Eu quero agradecer primeiramente o convite, claro, do pastor, Obrigado, pastor, por ter me escalado para estar aqui. Amo essa cidade, nós temos orado por essa cidade, essa igreja, e eu sei que vocês são respostas de oração, amém? O corpo de Cristo é abençoado pela sua presença, pelos seus dons neste lugar. Também quero agradecer ao apóstolo Darren por ter me liberado, para estar aqui. Todos os convites que eu recebo da verba ou fora da verba, eu submeto ao meu pastor e ele me libera ou não. E fico muito feliz por ele ter me liberado para estar aqui. Sempre conhecer uma parte da família, estar mais uma vez com a parte da família é um presente do Senhor. E eu me alegro muito por isso. Além disso, o que eu sou? Eu sou também marido de Paula Pasquete e pai da Monique e do Noah. Monique é uma menininha muito esperta, de 10 anos de idade, e o Noah, um rapazinho um pouco menor, em estatura e graça, vamos chamar assim, de 6 anos de idade. Ele é cheio de energia e o Senhor está tratando com os dois cada vez mais, amém? E me utilizando como instrumento principal muitas vezes, Eu e Paula, a gente entendeu o chamado da paternidade, e da maternidade no lado dela. A gente entende pela palavra de Deus que nós temos chamados que não mudam, Um deles é você ser uma bênção na sua igreja local. Outro deles é você honrar pai e mãe. Outro deles é, caso você esteja casado, a fidelidade completa a essa pessoa e o dever de fazer essa pessoa feliz. E caso você tenha filhos, de ser o bom caminho, o bom pavimento para o desenvolvimento deles. Amém? Então, já comecei a introduzir um pouco da matéria, estou falando de coisas básicas, amém? Diga coisas básicas. Isso é básico, Mas percebam, queridos, que o mundo está ficando tão maluco e tão distorcido, que estas coisas básicas começam a soar como não tão básicas, mas como novidades. Porque sempre, segundo a palavra, se entendeu que um pai e uma mãe servem de exemplo, servem de corrimão para o crescimento, servem de conselheiros, encorajadores, aqueles que pagam um preço pelos seus filhos. Mas o mundo diz que filho é peso. O mundo diz que o filho rouba tempo. O mundo diz que filho é cansaço, é prejuízo. E aí ficam apresentando algumas contas que eu acho muito injustas, que dizer, por exemplo, que para você criar um filho até os 18 anos, você vai gastar pelo menos ou próximo de R$1 milhão. E quanto custa um filho? Quer ter 10 filhos? Milionário. Mas eu entendi também que para cada propósito do Senhor há uma provisão. Não é isso? Se o pastor tivesse todo o dinheiro para vir para cá, não seria fé. Mas eu creio que ele deu passos de fé e ousados, e Deus foi dando o chão abaixo do pé dele. E é assim que a obra tem crescido em todo lugar, queridos, em todo lugar. Eu nunca vi uma obra crescer de Deus, ou melhor, nascer, que é assim que uma obra surge, ela nasce, ela não aparece, não se cria, se não for por fé. E é por fé que as coisas acontecem no reino de Deus, amém? Eu quero falar um pouco sobre coisas básicas realmente, queridos, porque a vida cristã, você pode pegar as coisas que já existem. Existem igrejas, sempre existiram. Em cada município já existia uma igreja há muito tempo antes dessa igreja aparecer aqui, nascer aqui.
Então você entra nesse sistema, entende que sempre teve autoridade, um padre ou um pastor, e acha que você se adapta a isso, você está vivendo o cristianismo. Mas sabe, eu gosto de fazer o caminho inverso, porque antes de ser pastor, a minha formação é jurídica, e nesse lugar, enquanto eu estava fazendo o curso de Direito, eu vim de um catolicismo fraco e me tornei ateu, e depois disso, muita intervenção divina, eu vim conhecer o Senhor. E eu tinha uma coisa dentro de mim que me parecia bem razoável. Eu pensava que se Deus, isso depois de sair do ateísmo, né? Se Deus criou todas as coisas, a lógica deve apontar para Ele. Porque se Ele é o Deus da física, se Ele é o Deus da química, se Ele é o Deus da organização de toda a matéria, para que toda a matéria possa existir, e possa existir de forma controlável, até porque eu vejo que energia está se manifestando através de luz, através de frio, através de som, através do magnetismo, através de tantas coisas neste lugar, ou não é verdade? E há um Criador para tudo isso. Então me parece que a palavra de Deus deve ter uma lógica também. E sabe que pela lógica eu descobria que existiam versículos que apoiavam a lógica. Por exemplo, eu descobri que a ordem da criação, que foi descrita por Moisés segundo Gênesis, no livro de Gênesis, é a mesma ordem que os cientistas dizem que as coisas aconteceram no planeta em formação. A mesma ordem. E isso é uma chance em 450 milhões de acontecer. Então, a matemática prova a impossibilidade da palavra de Deus. Se é impossível que essa palavra de Deus exista, há um Deus que manifestou o impossível. Se chama milagre, amém? Essa palavra, queridos, ela se prova tantas vezes, e ela mesma diz isso. E ela me mostra que esse Deus que é lógico aponta sempre para o seu caráter também. Bom, se Ele é bom, Ele vai se manifestar de formas ou bondosas ou que apontem para a bondade. Deixa eu explicar isso. O seu Deus, Ele quer ter relacionamento com você, porque Ele é amor. Ele não ganha nada estando com você, mas você ganha tudo estando com Ele. Amor que se entrega. Até porque o cristianismo é a única religião em que Deus foi até o homem. O Deus do cristianismo morreu, pagou um preço, mesmo você estando errado, você sendo inimigo dele, Ele morreu por você. Agora, os deuses de todas as outras religiões, você precisa até Ele agradar ou fazer algo para que Ele se agrade de você. Algumas religiões você faz oferenda para agradar. Outras religiões você entrega algo para agradá-lo. No nosso Deus não. Ele já é agradado de você. Olha que coisa linda. Por outro lado, o nosso Deus também, Ele age de formas que parecem desagradáveis muitas vezes, mas é pelo seu bem. Ou será que tem algum pai aqui que você apertou o braço do seu filho um pouco mais forte em determinado momento, que quase o machucou? Mas aquele momento era o momento que ele ia correr para a rua em que passava um carro. Eu já tive que fazer isso. Minha filha ia correr, eu segurei o braço dela, chega doeu. Mas se ela seguisse, o carro pegava ela. E isso me parece que, às vezes, Deus vai agir dessa forma que parece um pouco desagradável com você. Um não que você vai receber de Deus, mas é para te proteger. E quando você for entender as leis de Deus, a forma como Deus age, você vai perceber que todos os nãos de Deus, tudo aquilo que Ele diz que é pecado, é para te proteger. Quando Ele fala sobre santidade, Ele te protege de uma infinidade de coisas que você não tem como nem nomear. Não vejo muitas crianças aqui, mas eu posso dizer para vocês que, por exemplo, uma única geração que decida ter relacionamentos santos com
o sexo oposto para casar, para namorar, relacionamentos santos. Uma única geração acabaria com todas as DSTs do planeta. Uma única geração. Todas as doenças sexualmente transmissíveis acabavam com uma única geração. Bastava seguir a santidade. Se as pessoas fossem santas nos seus relacionamentos financeiros, não haveriam dívidas. As economias todas enriqueceriam. Em poucos meses, os países se tornariam ricos pela ausência de dívidas. As pessoas iam querer pagar suas dívidas. As pessoas não iriam mais contrair dívidas. Não iam passar calote nos outros. Veja que coisa linda. Apenas 2 pequenos exemplos e mudariam o mundo inteiro. Agora, é um pouco desagradável você ouvir um não de Deus. Mas quando você entende que o pecado, ele é algo mortal para você, e que uma placa de Deus dizendo não vá por aqui tem o mesmo poder de uma placa que indica ribanceira. Não vá por aqui, ribanceira. Tá certo, Senhor, eu vou por aqui. Mas tem gente que diz, não, o pecado é bom, eu vou acelerar nessa direção e eu vou curtir essa aceleração. Você vai curtir, porque tem prazer sim. Agora, é curto e o preço é muito alto. Estou falando de coisas básicas aqui, amém? Agora, essas coisas eu não aprendi de uma hora para outra. Quando eu saí do ateísmo, por mais que eu tivesse essa lógica na compreensão da palavra de Deus, eu lia e não entendia. E isso é muito real, porque eu falei com pessoas muito instruídas, inclusive com médicos, advogados que estavam à frente de mim. Gente, eu conheci advogado que não cria na palavra de Deus, mas usava os textos da palavra de Deus para convencer o juiz, para convencer o júri. Bastava citar na hora certa. Que o mal usa a Bíblia para o seu fim também. Aliás, não foi o que Satanás fez quando tentou Jesus? Ele usou a palavra para tentar a palavra. Jesus é a palavra. E Jesus usava a palavra para confrontar ele também. Agora a diferença é usar a palavra da forma certa. Porque se você não entende a palavra de Deus, você não entende a essência daquilo que deve conduzir a sua vida para um caminho de sucesso. E aí eu pergunto, será mesmo que você ama ao Senhor quando você decide não conhecer a palavra dele? A Bíblia diz que Deus e sua palavra são um só. Isso significa que você, ao ler a Bíblia, você consegue ler o único livro que o autor sempre vai estar do seu lado. E ele vai te trazer a revelação certa. Mas quando eu lia, eu não conseguia entender, como eu disse, como os meus colegas advogados não liam e não entendiam, mas quando eu ia em alguma congregação, eu recebia algo. E esse algo se chama doutrina. E essa doutrina passava a me nortear por um caminho, e às vezes as coisas não se encaixavam. Eu ficava assim, rapaz, eu gosto tanto da lógica das coisas, e Deus é bom, mas Deus manda doença. Deus é bom, diz que eu tenho que seguir o caminho da verdade, mas é Ele que decide tudo. Então tinha algumas coisas que não encaixavam. Por isso que eu passei por algumas denominações e a coisa só piorava. Só piorava. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é meu Pai, mas Ele bota uma doença para que eu aprenda a ter humildade. Ele me botar uma doença? A Bíblia diz que Ele é bom, Ele é o Pai das luzes, não há sombra de variação nele. Então, algumas coisas não se encaixavam. E ao fazer o rema, as coisas para mim se encaixaram bastante. Porque eu tive uma experiência de algo que não é possível se ter em um culto normal. Até porque, queridos, cada coisa é no seu lugar. O culto, o pastor, ele vai te dar uma palavra, vai construir algo, ele vai te alimentar com algo. Mas ele não tem como discorrer de um assunto como em uma escola. Uma escola que por 7 dias seguidos consegue tratar daquele assunto com precisão, com cuidado. E olha, o seu pastor, ele é um dos mestres da escola. E
Eu tenho certeza que se perguntar a ele, ele vai dizer, não, quando eu estou lá ensinando, eu consigo aprofundar, eu consigo trazer coisas, exemplos, e eu consigo mastigar bastante, quando em um culto por 30, 40 minutos, não dá. E muitas vezes, queridos, Deus quer alcançar ou tratar de pontos específicos da congregação, da vida das pessoas, de coisas que está para acontecer. Então, há um fluir diferente da própria unção, do ambiente, do propósito daquele lugar. Sabe que o rema ele é diferente, queridos, porque ele não é só doutrina, ele é doutrina mais espírito. E há um rio que corre, mas corre diferente de um culto. Não é um curso de teologia. Não é. Se você tem no coração de fazer, faça. Mas o rema, ele não é um curso de teologia, ele vai acrescentar demais em um curso de teologia. Demais. Mas ele não é. Porque ele vai selecionar matérias de um curso de teologia, mas ele vai fluir com a palavra. Ele vai fluir com a unção daquele ministro. E cada ministro flui de uma forma, e cada ministro tem uma linha que Deus usa de uma forma. E é por isso que Deus não padroniza os ministros, mas Deus levanta ministros com dons diferentes para abençoar o corpo de formas específicas. Então, para não ficar só no que eu estou dizendo, eu quero acrescentar, abençoar a sua vida com a palavra de Deus também. Conhecer a palavra de Deus, ela vai nos levar a um nível que Deus diz que infelizmente nós não estamos. A palavra de Deus vai dizer para você que, independente do seu conhecimento, dos seus diplomas, dos cursos que você fez, da idade que você tenha, da experiência de vida que você teve, que você é um bebê na fé. E você é um bebê na fé. E ele fala que a palavra de Deus tem o poder, e o corpo de Cristo como um todo, ele tem o poder de te levar a um nível de maturidade. E eu quero ler Efésios 4:11 para provar isso para vocês. Ele diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muitas palavras complicadas, mas tudo para dizer aqui, principalmente no final, que você vai chegar à perfeita varonilidade, à perfeita plenitude de sabedoria e estatura, maturidade. Amém? Você deixa de ser um bebê na fé, que a palavra de Deus vai dizer mais lá na frente, lá em 1 Pedro, que os bebês na fé, eles precisam de leite da palavra, o leitinho, coisas básicas da palavra. Mas os maduros na fé, eles já podem ter refeições mais robustas. E Jesus, em certo momento, ele disse: eu não posso te falar de coisas mais complicadas, porque toda hora vocês precisam de leite. Queridos, isso é muito especial, porque se você não entende que há um caminho de crescimento, você nunca vai buscar o aperfeiçoamento. Entenda, a vida cristã é uma vida de crescimento. E eu gosto muito do versículo que diz: a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sua vida está brilhando mais e mais? Como estão os frutos do Espírito na sua vida? Como está o seu cuidado com aqueles que estão perto de você? O que dizem de você? Seu conhecimento da palavra de Deus está crescendo cada vez mais, dia após dia? Como está a vida de acordo com aquilo que você já conhece da palavra? Está crescendo? Você está esmurrando o seu corpo para que você possa ser mais parecido com Cristo? Sabe que nada disso é possível se você não conhece a palavra.
E conhecer a palavra é algo que não vai mudar, querido. Existe algo chamado disciplina espiritual, exercícios espirituais, são sinônimos. E eles falam sobre características da vida cristã. Toda vida cristã tem duas coisas, pelo menos: oração e palavra. Qual o momento do seu dia que você está tendo essas coisas? Porque uma vida só de oração sem palavra é uma vida sem o eixo. E uma vida só de palavra sem oração é uma vida sem uma direção específica que dê revelação à palavra. Onde está o nosso amor de verdade por Deus? O Senhor disse que aquele que me ama cumpre os mandamentos. Em Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu estou dando tanto foco na palavra, porque há uma forma de se viver, que é uma forma descuidada, é uma forma em que você vive como os gentios, e eu tenho pavor disso. Acho que no dia que me disserem: Rodrigo, você nos parece com um crente, eu vou ficar tão envergonhado diante do meu rei que me vê o tempo inteiro, e tão certo de que eu estou falhando profundamente em algo. Porque a minha vida, a nossa vida, ela tem que ser como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, amém? E quando você está longe da palavra, quando você está distraído com as muitas distrações das barras de rolagem, ou das conversas sem propósito, querido, você está em uma zona perigosa. Em 1 Coríntios 14:10 diz o seguinte: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Ou seja, essas muitas vozes que tem no mundo, ela tem o propósito de te levar a muitos destinos, mas com certeza só há um destino correto. E essas vozes não vão te levar para esse lugar. A única voz que vai te levar para esse lugar correto é a palavra revelada pelo Senhor. E essas vozes vêm do termo grego phone. E nunca fez tanto sentido, porque esse fone tem muitas vozes também. E às vezes a gente se torna recluso, eu não estou me relacionando mais com o mundo. Mas você está trazendo o mundo para dentro da sua casa, diante dos seus olhos. Você já botou um contador de tempo no celular para saber quanto tempo você gasta por semana nos aplicativos? Eu fiz curiosidade e botei. Tudo bem que, como pastor, muitas vezes a gente passa horas e horas no WhatsApp. Que o povo para ter situação para falar com o pastor, né? Mas nosso trabalho, às vezes, entre as madrugadas, para aconselhar os irmãos da fé. Então a gente paga esse preço e vale a pena. Amém? Vale a pena. Mas é assustador. Se você olhar o tempo que você gasta, porque, professor Rodrigo, pastor Rodrigo, você passa muito tempo no WhatsApp aconselhando. E no Instagram, quanto tempo você passa? Eu vou dizer, você está certo, eu passo muito tempo também no Instagram. Tem muito conteúdo abençoado, tem muita coisa que está acontecendo na igreja perseguida que eu vejo daqui. Mas tem muita besteira também, tem ou não tem? E essas besteiras também se encaixam nesse grupinho aqui do inferno chamado muitas vozes. E olha que interessante, o próprio Satanás fala com uma voz parecida com a de Deus. É ou não é? Vá, só mais um docinho. A liberdade do Senhor está sobre você. Só mais um docinho. De um em um, né? Olha, uma pochete vai aparecendo de repente. Depois vira uma mochila, né? E assim a gente não gosta, né? Mas o Senhor tem um caminho de bênção para a gente. E Satanás vai nos enganar. Como você vai discernir essa voz? Por meio da palavra.
A palavra revelada vai te dar sensibilidade para você discernir essas vozes. E você não se torna mais uma vítima, uma presa, melhor dizendo, uma presa para Satanás. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor buscando quem pode tragar. Nós estamos, queridos, em um tempo de muita distração, de muitas pregações rasas, e glória a Deus vocês estão protegidos dessa parte aqui. Glória a Deus vocês têm pastores que têm uma boa palavra, uma palavra firme, com uma doutrina organizada. Mas existem ventos de doutrina, e esse é outro ponto que a gente fala muito na matéria, que é um ponto muito perigoso. Em Efésios 4, versículo 14, continuando: o propósito é que não sejamos mais como crianças, ou seja, nós já fomos crianças, ele não quer que sejamos mais, nós devemos avançar. E ele diz: como são as crianças? Ele vai dizer agora: levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Os ventos de doutrina são as muitas vozes, aquilo que faz sentido, que parece que é bom, que parece que vai dar certo, mas é morte para você. E a palavra está aqui para nos preservar, para nos proteger. Em 2026, talvez seja o ano de você focar naquilo que vai fazer todo o resto dar certo. Eu lembro da história de um empresário, um mega empresário. Ele estava contando a história assim, que uma das primeiras empresas dele, ele fez um teste de seleção. E esse funcionário, ele tirou uma nota altíssima em relações pessoais. E ele não foi tão bem nas outras partes técnicas, mas ele foi muito bem nessa parte pessoal. E eles disseram o seguinte: não, ele é muito bom, ele é desenrolado, vamos testar, vamos fazer esse teste com ele. E aí botaram ele no setor. E passou-se um mês, e aí ele fez o CEO, né, o gerentão da empresa, ele foi perguntar como estava aquele funcionário. E aí alguém foi dar o feedback. E deram um feedback extremamente técnico. Disseram assim: ele mal fica na baia dele, né, no local de trabalho dele. Os resultados dele são extremamente baixos. Ele não entrega. Ele não está produzindo. Ele consome muito café. E ele sempre está conversando com as pessoas. Aí ele diz o seguinte: bom, de acordo com esses resultados, vamos demiti-lo, né? Ele não está produzindo, então demite ele. Demitiu. E aí, com 1 ou 2 semanas depois, os sinais vermelhos todos começaram a aparecer. E a produtividade estava baixando rapidamente, e reclamações e situações. E aí o CEO veio perguntar: o que está acontecendo com aquela equipe? O que aconteceu? Não, os resultados baixaram mesmo, mas não estão tão ruins. Ele pegou o gráfico e viu que a produtividade de todo o grupo subiu muito quando aquele rapaz entrou, e estava caindo ainda, mas subiu tanto que não estava como antes dele chegar. Então havia subido muito, mas caiu. Ele foi procurar saber o que aconteceu. Por que, enquanto aquele rapaz estava lá, a produtividade daquele setor subiu demais, mas estava caindo agora? Estava caindo porque ele saiu, isso ele sabia. Mas por que subiu? Porque aquele rapaz, talvez ele não produzisse como esperado, mas ele era tão bom no contato pessoal que ele fazia que todos produzissem muito mais do que antes. E aí correram para contratar ele de volta.
acharam um lugar lá para ele e viram que a empresa tinha colocado uma pessoa no lugar errado. Mas aquele rapaz, ele conseguiu tocar em todas as outras áreas, fazendo que tudo se desenvolvesse. Às vezes, querido, o nosso privilegiado tempo, dos nossos investimentos de tempo, que hoje eu vejo assim, eles estão errados. Às vezes a gente está privilegiando demais um tempo de besteira e coisas estão se perdendo como quem segura areia e vazando entre os nossos dedos as bênçãos do Senhor. Sabe, o que o Rema fez na minha vida foi exatamente como esse rapaz. Porque eu fui fazer o Rema no último ano praticamente do curso de Direito, quando eu estava, na verdade, para abandonar meu curso de Direito, ia trocar para Psicologia. Estava perdido, estava mal, encontrei o Senhor e ao mesmo tempo não estava me reerguendo. Voltei para o Senhor, mas queria me firmar ainda mais. Então eu peguei na formatura, ou melhor, eu peguei assim que eu me formei, ou seja, estava desempregado, estava namorando com a minha esposa, hoje esposa, e sem perspectiva, não tinha nada. Nesse processo do Rema, e achava que não tinha tempo, porque eu queria estudar para concurso, então não tem tempo para nada, é só estudar para concurso, estudar para OAB, para ver se eu tirava a OAB, e querendo casar, sem dinheiro, e agora, faz o quê? E aí, vou estudar a palavra. Vou investir em dinheiro numa coisa que não vai me trazer dinheiro nenhum na frente. Mas senti essa inclinação. Minha namorada na época, minha esposa hoje, já estava fazendo, tinha feito o primeiro ano, eu decidi fazer o primeiro ano quando ela estava indo para o segundo ano. E o que eu percebi foi exatamente como esse rapaz, que começou a mudar tudo. Dentro desse tempo, eu sei que eu percebi que eu tinha força, eu tinha capacidade, eu tinha como melhorar todas as coisas, porque eu comecei a entender que esse Deus, ele me potencializa. Ele organiza as coisas na minha cabeça, foi isso que ele fez, ele organizou as coisas na minha cabeça, e as prioridades, e o amor pelo Senhor começou a se revelar pela palavra, e eu percebi, gente, que eu podia fazer mais. E aí eu comecei a encaixar não somente o estudo da palavra, o estudo para concurso, eu consegui encaixar uma pós-graduação em outro estado, eu ia para Salvador fazer essa pós, eu fiz um curso de inglês, eu consegui abrir um escritório com um colega, eu consegui noivar e casar nesse tempo, e ao final do Rema eu estava com o escritório, pós-graduado, casado, iniciando uma vida com Deus em todas as áreas, queridos. Isso foi um testemunho do que aconteceu comigo. O Rema não é fácil para ninguém. O Rema tem investimento financeiro. O Rema tem investimento de tempo, 3 vezes por semana, 2 horas, tarde da noite, e às vezes envolve uma viagem. Mas eu tenho certeza, queridos, que tudo que a gente faz para Deus, todo privilégio que a gente acha na nossa agenda para Deus, Ele surpreende. Ele faz muito mais do que você imagina. Eu nunca vi investimento para o Senhor, querido, que não desse resultado muito além do que a gente esperava. Esse preço que eu paguei, e me formei até na etapa do curso de inglês que estava na época, houve uma aceleração tão grande, houve uma segurança tão grande num futuro que eu achava que eu não tinha nenhum. E não parou por aí. Não foi um tempo na minha vida. Tem muita gente que faz o Rema e depois esquece. Aquilo ali é o padrão para a sua vida e determina o seu futuro. Sabe que o meu relacionamento com a minha esposa foi transformado. Obviamente a gente não ia estar junto hoje. Nós éramos muito diferentes. A palavra nos afiou um para o outro. E hoje a gente consegue fazer tantas coisas complexas juntos. Estar num casamento com os dois afiados, bem encaixados no parecer,
Queridos, o mundo não vai fazer isso por você. Nenhuma filosofia do mundo vai fazer isso por você. Nem psicólogos vão fazer isso por você. Não tenha dúvida. É a palavra que molda as pessoas. É a palavra que transforma as pessoas. A palavra é viva e mais. Ela diz que é eficaz. Ou seja, ela é eficiente. Ela não é uma ferramenta que não se encaixa com nada. Pelo contrário. Toda a ministração, toda a palavra, toda a aula de rema, ela é única, ela é individual, é para você, para quem está em sala de aula. E ela vai transformando você em áreas que muitas vezes não é nem a que o professor está falando, mas o Espírito vai revelando por meio daquele assunto e a sua vida é transformada. No final do ano, queridos, eu tenho o prazer de estar em sala de aula, na maioria das vezes, a não ser que eu tenha que estar resolvendo alguma coisa. Claro, como diretor, eu tenho que resolver muita coisa, né? Então, quando eu posso estar em sala de aula, as ministrações finais, porque os alunos ministram a palavra no final para os mestres. Olha que honra. Honra para os mestres, né? Os alunos ficam um pouco nervosos, mas não é para ficar não, viu? É bênção. É bênção demais. E a maioria diz o seguinte: quando estava começando a gostar do negócio, acabou meu tempo. Você passou o ano inteiro com medo daquele negócio. E quando o ministro não quer mais descer, né? Mas é quando a unção pega e começa a se misturar com você, você entende o que é passar algo que Deus coloca no seu coração. E nessa época, queridos, o que a gente mais vê é testemunho. Testemunhos incríveis e maravilhosos de pessoas que a gente não dá nada. É aquela pessoa quietinha que está passando às vezes por tanta luta em casa, tanta dificuldade para fazer o rema, para estar se dedicando ao Senhor, e ela vai tendo resultados ao longo do ano, resultados e fortalecendo-se, e quando ela conta aquele testemunho, a gente fica, uau, a palavra faz isso na vida de alguém. Então, se houve algum motivo de você achar assim, poxa, com o professor Deus fez tanta coisa, queridos, no rema são coisas tão espetaculares, de pessoas que não tinham dinheiro nenhum para fazer o rema, mas Deus foi usando um e outro, e essa pessoa foi sendo suprida. Pessoas que estavam com o casamento já acabado, a pessoa vem e conta que foi restaurada. Pessoas que diziam que não podiam ter filhos, tiveram filhos. Os milagres acontecendo nas ministrações que eles mostram que a palavra é viva, real e principalmente eficaz. E é por isso que quando a gente é chamado para falar sobre rema, eu não consigo não exaltar a palavra. É o principal dessa matéria. É o principal da nossa vida cristã como um todo. Nessa matéria, para não dizer que eu não falei, em Hebreus 6:2 estão lá as doutrinas básicas que vocês vão ver quando vocês fizerem essa matéria. Hebreus 6, versículo 2. Esse é o beabá do crente. É aquilo que todo crente bebezinho, com os 2, 3 meses de convertido, já deveria saber. Se alguém te parar na rua e te perguntar, como assim juízo eterno? Como é o juízo de Deus na vida do cristão ou do não cristão? O que acontece quando a gente morre? A gente aprende isso aqui. O que é a ressurreição dos mortos? Quer dizer que todo mundo vai ressuscitar? Ou só os crentes vão ressuscitar? Ou só quem não é salvo vai ressuscitar? A gente tem que saber na ponta da língua. Sobre imposição de mãos. Quem deve impor as mãos? Quem recebe? Como é que é isso? Passa alguma coisa, não passa? Como é isso? Como é a doutrina dos batismos? Porque aqui está no plural. O ensino dos batismos. E o que mais que a gente pode falar? A fé em Deus, arrependimento de obras mortas. São 6 doutrinas básicas apenas que estão aqui. Todas elas são o fundamento da vida cristã. Todas elas a gente estuda nessa matéria e todas elas fazem muito sentido para todo filho de Deus. Então, se você ainda não conhece e não fala com segurança e maestria sobre esses assuntos, você precisa fazer o rema. Amém? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais.
É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.